mar e guerra, via o mais feliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas sobridos, vales socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lazeiras e praias claras, um povo se debruçava como um vinho de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro e não estrela o estado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país, de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobralho da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobridos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lazeiras e praias claras, via um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, de saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender o irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado uma coisa de pão, ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bola disparada contra a sua própria mão, e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração, do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso exilado no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais sanis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não cede e não hesite, pode nascer num país do ventre de uma chaimite. Porque a força bem empregue contra a posição contrária, nunca oprime nem persegue, é a força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena, um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. E então, por vinhas, sobridos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lazeiras e praias claras, serão homens sem medo, marujos, soldados, paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era hora da verdade para as hienas que mandavam, hora da claridade para os olhos que despontavam, hora da vontade para os homens que lutavam. Em indas, vindas, esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças, e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia, soldado amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos no mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma razão, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer.
Em Lisboa, capital dos novos mestres da Viz, o povo de Portugal deu poder a quem quis. Mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas, o poder que lhe foi dado saiu das nossas entranhas. Saiu das vinhas, sobreitos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, laseiras e praias claras, onde um povo se curvava como um vimo de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse um dia quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu, agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez, essas celas tão frias, tão cheias de solidez, que espreitavam como espias todo o povo português. Agora que já floriu a esperança da nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, e namorados as alas, os soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia o povo unido, jamais se teria vencido. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. E então, operários, mineiros, pescadores e ganhões, marcenados e carpinteiros, empregados de balcões, mulheres a dias, padreiros, reformados sem pensões, dactilógrafos, carteiros e muitas outras profissões, souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que se trebuchavam, cantores que não se vendiam, mas enquanto estes lutavam, é certo que não se sentiam a forma com que apertavam os cintos que ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados, na mesma luta de ideais, ambos setores explorados, ficaram partes iguais. Entanto não descansavam, entre pragas e perjuros, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos por muros, risinhos que se calavam, palácios contra tegúrios, fortunas que levantavam, promessas de maus augúrios, os que em vida se enterravam por serem falsos e espúrios, maiorais da minoria que diziam silenciosa, e que silêncio fazia a coisa mais horrorosa, minar como o sinapismo e com ordenados régios, o alvor do socialismo e o fim dos privilégios. Foi então, se vemos lembro, que se deu a vindima, quando pisámos setembro, a verdade veio acima. E foi um mosto tão forte, que sabia tanto de abril, que nem o medo da morte nos fez voltar ao redil. Ali ficámos de pé, juntos, soldados e povo, para mostrarmos como é que se faz um país novo. Ali dissemos, não passa. A reação não passou. Quem já viveu a desgraça, odeia quem a desgraçou. Foi a força do outono, mais forte que a primavera, que trouxe os homens sem dono e que o povo estava à espera. Foi a força dos mineiros, pescadores e ganhões, operários e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres a dias, padreiros, reformados sem pensões, dactilógrafos, carteiros e muitas outras profissões, que deu poder cimeiro a quem não queria patrões. Desde esse dia em que todos nós repartimos o pão, é que acabaram os bodos, cumpriu-se a revolução. Porém, em quintas, vivendas, palácios e palacetes, os generais com prebendas, caciques e cacetetes, os que montavam cavalos para caçar enviados, os que davam 2 estados na cara dos empregados, os que tinham meus amigos no consórcio dos sabrões, os que coçavam os umbigos como quem coça os galões, os generais subalternos que aceitavam os patrões, os generais inimigos, os generais granhões, teciam teias de aranha e eram mais camaleões que a lombriga de samanha com os próprios cagalhões. Com os generais desta apanha já não há revoluções. Por isso, 11 de março foi um baile de tartufos, uma alternância de terços entre ricaços e bufos. E tivemos de pagar com o sangue de soldado o preço de já não estar Portugal suicidado. Fugiram como cobardes e para terras de Espanha os que faziam alardes dos combates em campanha. E aqui ficaram de pé capitães de pedra e cal, os homens que na Guiné aprenderam Portugal, os tais homens que sentiram que um animal racional
opõe aqueles que o viram consciência nacional, os tais homens que souberam fazer a revolução porque na guerra entenderam o que era a libertação, os que viram claramente e com os 5 sentidos morrer tanta gente que todos ficaram vivos, os tais homens feitos de aço, temperado com a tristeza, que envolveram um abraço toda a história portuguesa. Essa história tão bonita e depois tão maltratada, que por quem herdou a desdita da história colonizada. Daí ao povo que é do povo, pois o mar não tem patrões. Não havia Estado Novo nos poemas de Camões. Havia sim a longura e uma vela desfraldada para levar a ternura à distância imaginada. Foi este lado da história que os capitães descobriram, que ficará na memória das naus que de abril partiram, das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram novos países ao mundo. Por saberem como é, ficaram de pedra e cal. Capitães que na Guiné descobriram Portugal. E em sua pátria fizeram o que deviam fazer, ao seu povo devolveram o que o povo tinha a ver. Bancos seguros de petróleos que ficaram a render, ao invés dos monopólios para os trabalhos crescer, guindastes, portos navios e outras coisas para erguer, antenas centrais e fios de um país que vai nascer. Mesmo que seja com frio, é preciso aquecer. Pensar que somos um rio que vai dar onde quiser. Pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. No Minho com pés da língua, no Alentejo com pão, no Rebentejo com vinho, na Beira com requeijão. E trocando agora as voltas ao vir da produção, no Alentejo bolotas, no Algarve maçapão. Vindimos no Alto Douro, tomates e azeitão, azeite da cor do ouro que é verde ao pé de fundão e fica amarelo puro nos campos de Valezão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto a reforma agrária, em sua própria expressão, a maneira mais primária de que nós temos o quinhão, da semente proletária da nossa revolução. Quem a fez era soldado, homem novo capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. De tudo que Abril abriu, ainda pouco se disse, um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um fruto que se expandiu, um pão que se repartisse, o capitão que seguiu, o que a história lhe predisse. E entre vinhas, sobridos, valos, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, desírios e praias claras, o povo se levantava sobre um rio de pobreza, à maneira como ondulava a sua própria grandeza. De tudo que Abril abriu, ainda pouco se disse. Só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente. Na frente de todos nós, povo soberano e total, e ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários marxistas, malofos verbos de encher, e outras coisinhas que não cabem aqui dizer, que os capitães progressistas, o povo deu poder. E esse poder um dia o quiser abalar